Brasil Império. E na terceira aula eu vou falar sobre Brasil República. Então você imagina falar de colônia em uma aula, sacou? Falar de império em uma aula. Falar da República inteira em uma aula. Então, preciso de foco, preciso que você esteja concentrado e vou te dar algumas dicas do que você pode fazer. Para não deixar a galera de mãos abanando, esses exercícios que eu passei para vocês, observe que todos eles são exercícios de 2020, para você ver como que esses assuntos caem com frequência. Eu vou disponibilizar para vocês depois no blog um gabarito comentado dessas questões. Vocês têm só o gabarito, letra A, B, C, D, E. Eu vou colocar o comentário delas assim que a nossa aula terminar, beleza? O outro detalhe, eu vou mostrar para vocês agora, eu vou espelhar aqui um material, eu coloquei dois materiais para vocês nesse momento final de ano, velho. Vou te mostrar aqui agora. Iniciando espelhamento, só um pouquinho. Uma é uma apostila intensivo que eu uso já, há anos eu uso essa apostila no intensivo, e essa apostila, ela é muito boa. Ela é muito boa pelo fato de que ela é bastante enxuta, sacou? Só tá aqui realmente as coisas mais interessantes de cada matéria. É uma forma curta, através da leitura, de você conseguir fazer uma revisão massa. E ela tem ainda os exercícios que você pode fazer, sacou? Ao final de cada capítulo. Só um pouquinho já vai aparecer, tá dando uma travadinha de leve, é o horário mesmo da internet, muita gente usando fica assim. E olha que a minha internet aqui é de 200, hein? 200. Internet voa. Jogar videogame, fazer tudo, mas usando o Teams, que é uma plataforma mais pesada, dá umas agarradinhas de vez em quando mesmo, você tem que ter um pouquinho de paciência. Olha aí que eu vou te mostrar, ó. Aí vem, ó, aula 4, União Ibérica, observa que é um conteúdo, ó. Aula 3, atividades complementares, administração colonial. Aí vem União Ibérica, tá vendo? Ó? É meia página para você ler União Ibérica, os períodos de invasão dos holandeses, do Bandeirante, ó, meia página, você vê o movimento Bandeirante. Período Ciclo do Ouro, olha aí, ó. Mais uma página você acaba com a parada, sacou? E aí, olha interessante, aí vem período joanino, tudo na sequência cronológica, pontinho por pontinho. Você rapidamente consegue fazer uma leitura disso aqui, muito rapidamente mesmo. É claro que nós estamos preparando para o nosso primeiro domingo de prova, mas se você tem algum conteúdo que você fica meio bolado, ou tem dúvida, ou tem uma série de problemas com ele, nesse resumo aqui você vai conseguir orientação para resolver boa parte deles. Aí logo depois, ó, vem na fase mesmo, segundo reinado, aí vem Brasil República da Espada, ó, República Oligárquica, Era Vargas, tá vendo? Tudo bonitinho, ó. Resuminho, show de bola, República Populista. E aí vai entrar, é claro, agora, meu velho, no regime militar, o período militar, e finalmente a nova república, beleza? Observe então que é o conteúdo inteiro nesse formato. Aproveite, tá aí, eu coloquei para vocês à disposição. Logo depois vem a história geral, ó. Feudalismo, tá vendo? Olha como que vem bonitinho, organizadinho para você poder fazer uma leitura e depois fazer os exercícios, relembrar a matéria rapidamente, sacou? Aí, ó, qual que é a parte mais massa? No final de cada aula dessa, lá no finalzinho, depois que você terminar de fazer, vê os exercícios, tá vendo? Ó? Com os gabaritos e comentários, ó. Período pré-colonial de história do Brasil, tá lá. Aí vem os exercícios, ó, bonitinho, e os gabaritos, com os comentários. Sacou? Então, se tem algum conteúdo que você acha que tem problema, pode vir aqui, dar uma lidinha no resumo, vai lá e faz o exercício. O que você errou, a sua dúvida, procura saber o porquê. E isso tem não só de história do Brasil, mas também de história geral. E eu vou dar um bônus extra para a galera aí. Para poder auxiliar, meu velho, o pessoal da área de humanas, também disponibilizei para vocês o resumo de antropologia e sociologia, que está aqui no finalzinho. Deixa eu baixar só para você poder ver qual é que é e você achar depois. Ó. Já? Lá, tá nos exercícios ainda, tá vendo? Tem bastante exercício de todos os capítulos. Aí vem, ó, filosofia e sociologia. Primeira aula, filosofia pré-socrática, o pensar filosófico. Aí vem, ó, os filósofos em si, Sócrates, Mileto, Anaximandro, Heráclito de Éfeso. Bem bonitinho, resuminho de cada um deles, tá vendo? Com os exercícios, não só filosofia, mas também sociologia. Então, ó, Platão, Sócrates, Academia de Platão, tudo massa, pra você poder ver.
Ronde, mas qual dessas partes aí são as mais interessantes para eu poder estudar? Porque eu quero vir fazer uma revisão, porque eu queria que você me desse uma ideia de quais são os conteúdos que mais caem. Além de eu fazer isso hoje na aula contando a história para vocês, eu também disponibilizei um segundo material, que eu vou espelhar para vocês agora. Esse segundo material é um material que o Bernoulli tem feito para a gente, e é um material que fala sobre os principais vestibulares, as principais matérias que caíram em vestibulares do Brasil de 2014 até o ano retrasado, até 2019. Vai pegar principalmente Enem, FUVEST, Unicamp, ITA e IME. Nosso foco agora é Enem, beleza? E aí, ó, como que é legal? Porque aqui vem fatiado por matéria quais são os conteúdos que mais caem e suas porcentagens, para você não ficar boladão. E aí tá inglês, espanhol, português, filosofia, sociologia, mais a minha revisão com vocês é de história, beleza? Aí veja bem, ó, conteúdo que mais cai, era Vargas e período liberal democrático. É Getúlio, nos 15 primeiros anos, depois Dutra, Getúlio de novo, JK, Jânio Quadros, João Goulart. Beleza? 16% das questões envolvem esse período. Brasil colônia, 13% das questões. Primeira República, ou a República Velha, a República do Café com Leite, a República da Espada, ó, 13% das questões saem desse conteúdo. Brasil Império, que é um período significativamente longo, né, que pega desde o primeiro reinado, regência, segundo reinado, vai cair 12%. Lá na História Geral, olha para você ver, Idade Contemporânea, a parte talvez mais massa da matéria, que a maioria de vocês consideram, da Primeira Guerra Mundial até chegar aos dias atuais, ó, 10% das questões vem daí. História medieval, que é feudalismo, 10%. Você tem que saber feudalismo, porque vai cair, você vai acertar. Regime militar e a nova república, que são os últimos dois assuntos, ó, 8% tem caído. Idade moderna, 8%. Idade antiga, que é Grécia e Roma, 7%, vai ter uma questão. E idade contemporânea, desde a Revolução Francesa até a Primeira Guerra Mundial, 3%. Sacou? E aí você consegue ver, ó, de todas as matérias, as porcentagens que você... Quais são as porcentagens que cobra cada matéria. Aí o pessoal que fica bolado com matemática, por exemplo, que é 25% da prova, olha que curioso, ó, 25% da prova de matemática é sobre matemática financeira e estatística, cara. Juros, porcentagem, regra de 3, e assim vai. Bem, esses dois materiais são vitais para esses últimos dias de aula antes de você fazer a prova. Serve não só para a minha área, está aí a apostila de História Geral, de História do Brasil, Filosofia e Sociologia, mas também de todas as disciplinas, quais são os conteúdos que mais caem. Show de bola? Vamos voltar então para a nossa aula, vou deixar de espelhar aquele material e você vai passar a ver a minha carona agora direto aí. Deixa eu parar o espelhamento. Vamos lá, blá, 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 blá. Olha que dá umas travadas, né? Agora vai. Bem, para a gente começar, travada ainda, Pai da Glória. Como é que pode um negócio desse? Dá até um desânimo, né? Aí, parei de compartilhar agora aqui como é que é a parada. Nessa parte de Brasil, aí, ó, Microsoft Teams não está respondendo, está caindo, ó. Está caindo o programa. Por isso vocês estão tendo dificuldades de me ver aí agora, ó. Só um pouquinho, vamos lá. Está voltando, está voltando. Epa, pai, hein? Aí, voltou. Agora eu acho que voltou. Deixa eu ver aqui, já tem um povo falando aqui já, ó. Travado igual coluna de véia, é isso mesmo. Tá dando para te ver aqui, beleza. Tá show de bola, beleza. Massa então, vamos lá. E aí, senhores, o que vai acabar acontecendo como eu estava lhe dizendo? A primeira coisa que vai ter nessa situação, quando a gente fala do Brasil colonial, e essa primeira aula vai ser sobre o Brasil colônia, coisas que caem. Eu vou começar a contar uma historinha e você vai acompanhando o fluxo. Pode crer? Show de bola? Massa? Vamos lá então. A primeira coisa é que você tem que saber sobre as grandes navegações. Formação de Portugal, enquanto monarquia, enquanto Estado Nacional moderno, e a realização das grandes navegações. É um tema fácil, um tema bastante simplista. Portugal é o primeiro país que vai centralizar a sua administração. Portugal é o primeiro país que abandona a Idade Média.
É o primeiro país que ingressa na Idade Moderna com a centralização política e administrativa, onde se consolida o tal do Estado Nacional Moderno, governo centralizado, língua única, moeda única, território com fronteiras limitadas, uso de força armada, sacou? Isso constitui o que é um Estado nacional. Mas, além de Portugal ser o primeiro país a conseguir fazer isso, para se lançar as navegações, não é só o fato de Portugal ser um país que centralizou a administração que faz ele navegar. Além de centralizar a administração política e administrativa, Portugal ainda tem uma posição geográfica privilegiada. Por quê? Porque Portugal tem uma ampla costa banhada pelo Atlântico, com a quantidade muito significativa de portos. Portos naturais, fáceis de você atracar. Além da escola de Sagres, que quando você vai nos livros de história, está Centros de Estudos de Artes Náuticas, né? Se você visitasse a cidade de Sagres, você teria à sua disposição para você encontrar ou alugar navios, caravelas, tripulação, comandante, sacou? Um astrolábio, uma bússola, uma carta náutica, um mapa náutico, tudo você ia ter, meu camarada, acesso em Sagres. Além disso, ausência de conflitos internos e externos, beleza? Aqui parou de travar, aqui tá show de bola, tá rodando normal, beleza? Agora vai no tranco. De vez, no comecinho costuma dar isso mesmo, mas se não tá dando, você entra e sai. Show de bola? No programa, obviamente. E aí, meu camarada, o que vai acontecer? Soma isso tudo. Primeiro país que fez a centralização política e administrativa, tinha condições geográficas privilegiadas para navegar, tinha conhecimento e tecnologia da escola de Sagres, tinha, além disso, ausência de guerras internas e externas, uma igreja, uma nobreza, uma burguesia e um rei que apoiavam a atividade de navegação. Para quê, Ronde? Mas por quê? Para ter acesso às especiarias, que eram as mercadorias que mais davam lucratividade na época. E quem tinha o monopólio das especiarias até então para vender na Europa eram genoveses e venezianos que monopolizavam o mar Mediterrâneo. Beleza? O que vai acabar acontecendo? Portugal, então, se lança as navegações. E por que a igreja ganha, nobre ganha? Burguês, eu entendo que ele faz comércio. Né? O rei lançou as navegações. Todas as terras descobertas são em nome do rei. Quem vai realizar a administração dessas terras serão os nobres. Quem vai realizar o comércio nessas terras será a burguesia. E quem vai realizar a catequese dessas terras vai ser a Igreja Católica. Então, é um mega empreendimento que, basicamente, as principais categorias sociais vão participar e vão ter, meu velho, um ganho muito significativo com ela, beleza? Eu já coloquei ela para gravar já, beleza? Se você for ver lá, ó, já tá a aula sendo gravada desde o comecinho. Show de bola, velho? Depois vocês vão conseguir assistir aí com tranquilidade. E o que acontece? Portugal se lança em navegações, contorna a África. Quando ele consegue contornar a África, é o tal do périplo africano, ou viagem de circunnavegação da África, circundou a África e chegou até as Índias. Chegando até as Índias, tá sem slide, senhores. É só a minha cara mesmo, beleza? É só a ideia mesmo. Tem slide não. Slide eu só vou passar se for para poder resolver exercícios, beleza? Eu falando, vai prestando atenção aí em qual é que é. Por isso tem que estar focado. Você imagina passar slide de toda a matéria do ano inteiro aqui. Não dá tempo. Eu vou ficar só assim, ó, com o dedo, sacou? Então vamos lá que você vai ver qual é que é. Acompanha a ideia. Aí, Portugal realizou as grandes navegações, contornou a África e chegou até as Índias, beleza? Chegando até as Índias, primeiro grande impacto, muda o eixo econômico do mundo europeu naquela era. Por quê? Porque até então todo o comércio, toda a lucratividade estava ali no Mediterrâneo. Era tanta riqueza circulando ali que, inclusive, o primeiro lugar que vai ter, por exemplo, o tal do renascimento cultural e científico será nas cidades italianas, beleza? Só que agora, os portugueses chegam direto nas fontes, não tem mais atravessadores, então eles compram mais barato, produto direto da fonte, em melhor qualidade, em maior quantidade. E de navio, ele vai transportar muito mais rápido do que em caravanas com camelos ou mulas. Os produtos que os portugueses trazem agora de especiarias para a Europa, e especiarias não são só temperos, especiarias são quaisquer tipos de produtos que não existam ou não sejam fabricados na Europa. Então, além dos temperos tradicionais, cravo, pimenta, canela, noz moscada, blá, 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 você tem ainda marfim, ouro, prata, produtos farmacológicos, tapetes, sedas, porcelanas e assim vai. Show de bola? O que vai rolar? Portugal agora chega com esses produtos mais baratos, melhor
de melhor qualidade e em maior variedade. O eixo econômico sai do Mediterrâneo e passa a ser agora o Atlântico. Não só porque pelo Atlântico chega na África, não só porque pelo Atlântico se chega à Ásia, mas também porque pelo Atlântico os caras vão chegar até a América. Portugal é o primeiro a realizar esse processo. Os espanhóis, por exemplo, vão demorar quase meio século a mais para expulsar os árabes, então vai ser quase meio século para navegar. E aí, um genovês chamado Cristóvão Colombo convenceu os reis da Espanha de que o mundo era redondo e navegando para um lado se chega no outro, navegando para o Oriente se chega no Ocidente e vice-versa. A rainha, principalmente, lá eles se chamam reina, né? La Reina Isabel, botou fé no Cristóvão Colombo, deu as caravelas para ele e ele, pô, chegou na América achando que tinha chegado às Índias. Assim que Cristóvão Colombo chegou à América, nós temos aí um ponto importante para questões de prova cair. A divisão do Novo Mundo entre Portugal e Espanha. A primeira proposta feita pela Espanha foi a tal da Bula Intercetera, que escreve Bula Intercoetera. Essa dividia as terras do Novo Mundo a 100 léguas de Cabo Verde entre Portugal e Espanha. Então, todas as terras que tivessem a 100 léguas de Cabo Verde ao Oriente, em direção ao Oriente, pertencia a Portugal. E depois das 100 léguas ao Ocidente, pertenceria à Espanha. Só que Portugal não aceita essas 100 léguas, mesmo garantindo o contorno da África e a rota para chegar até as especiarias, e faz uma contraproposta. Não, eu não aceito essa bula intercetera, não aceito essas 100 léguas, eu quero mais. Ah, e você quer quanto? Ah, eu quero, deixa eu ver. Portugal foi lá e mandou um número quebrado: 370 léguas de Cabo Verde. 370 léguas de Cabo Verde é a definição do Tratado de Tordesilhas. A Espanha aceita. Aí nós temos um ponto para discutir, que é a tal da tese da intencionalidade. Professor, qual foi o argumento que falam sobre não ter sido sem querer? É esse que eu estou falando agora, beleza? Por quê? Quando Portugal não aceita as 100 léguas que a Espanha propôs, é porque Portugal sabia que dentro dessas 100 léguas não existia o Brasil. Quando Portugal propõe uma elevação de 100 léguas para 370 léguas, é porque ele sabia que dentro desse limite existia o território que era o Brasil. Então, esse já é um indício fortíssimo. O outro é um documento chamado Esmeraldo de Cito Orbis. Esse Esmeraldo de Cito Orbis é um documento antigo de Portugal, antes do Tratado de Tordesilhas, que fala sobre um navegante português chamado Duarte Félix Pacheco. E esse Duarte Félix Pacheco não só traçou a rota, como fez um mapa da costa brasileira, falando da chegada dele aqui. Onde? Isso antes de 1492, antes do Tratado de Tordesilhas. Portanto, antes de 1500. Aí a dúvida que normalmente a maioria de vocês tem é: mas se Portugal já sabia da existência das terras que hoje são Brasil antes de 1500, por que ele não anunciou? Aí, novamente, mais um grau de aprofundamento. Os navegadores portugueses, quando saíam, eles tinham que ter autorização da monarquia e eles levavam consigo um camarada que era o escrivão. Igual, por exemplo, na caravela que trouxe o Cristóvão Colombo, veio Pero Vaz de Caminha, que descrevia tudo o que acontecia e entregava para o rei em Portugal. Existia um pacto chamado Pacto dos Arcanos. Arcanos. Nesse Pacto dos Arcanos era o seguinte: navegou pelo rei? Beleza. Descobriu terra? Beleza. Só pode contar para o rei. E o rei decide se ele vai anunciar isso para o resto do mundo ou não. E por que então que eles não anunciariam a descoberta do território que hoje é o Brasil antes de 1500? Chegaram aqui e encontraram ouro? Não. Prata? Não. Pedra preciosa? Não. Algum tipo de mercadoria para mercado consumidor ou fornecedor que interessasse aos europeus? Não. Enquanto as especiarias davam lucro de 6.000%, anunciar a descoberta do Brasil simplesmente não traria lucratividade para os portugueses, como as especiarias traziam. E, além disso, o que poderia acontecer é alertar a concorrência para navegar também para esses lados, tendo uma chance de perder a terra. Beleza? Então, o Esmeraldo de Cito Orbis é um documento que prova que os portugueses estiveram aqui antes de 1500. Ao não aceitar a bula intercetera, que são 100 léguas, é porque os portugueses sabiam que dentro das 100 léguas não estava o Brasil. Ao propor um número quebrado do Tratado de Tordesilhas, 370 léguas, é porque eles sabiam que dentro desse limite existia o que hoje é o Brasil. Beleza?
Show de bola. Então, a tese da intencionalidade é essa que eu acabei de falar, e ela cai de vez em quando aí, meu velho, em provas e vestibulares do Brasil inteiro. Pois bem, chegando aqui, já vai iniciar a colonização? Não, não vai iniciar a colonização imediatamente. Ué, mas então serviu para quê? Nós vamos ter nesse momento um período chamado período pré-colonial. E nesse período pré-colonial vai acontecer o quê? Por que pré-colonial? Porque não houve colonização. Se você tem uma terra e tem uma pessoa que mora naquelas terras e trabalha nelas para você, como que você chama ela? Colono. Então, para colonizar, é necessário haver duas coisas: a fixação do homem à terra e que esse homem passa a sobreviver da exploração daquela terra. De 1500 a 1530, nós não tivemos colonização. Ah, mas nós tivemos exploração econômica. Tivemos o extrativismo do pau-brasil, pau de tinta, casaea alpina. Essa pau-brasil, ou pau de tinta, ele servia para poder dar um corante vermelho, numa segunda tiragem, um corante lilás, e a madeira era excelente para fazer navios e reparos, beleza? Quem buscava esse pau-brasil para os portugueses eram os indígenas. Então, o primeiro contato foi um contato amistoso. Você tem uma leve ideia, no primeiro contato que teve entre portugueses e espanhóis, o Pedro Álvares Cabral, óbvio, né, mostrou uma pedrinha de ouro assim, para os indígenas, né? Você vai falar através da linguagem universal do gesto, e aí mostrou a palma da mão assim, com a pedrinha de ouro em cima, e o indígena olhou aquilo, reconheceu, apontou para dentro da mata, tipo assim, ó, tô ligado, o que que é isso? Tem isso aí dentro. Os portugueses ficaram eufóricos, achando que iam descobrir ouro, assim como os espanhóis descobriram em Incas, Maias e Astecas, né? Vai descobrir, mas daqui a 190 anos. Como é que é? Os caras chegam em 1500 e só lá em 1690 que vai achar ouro? Justamente. E aí, nesse primeiro momento, a relação era amistosa. Tanto é que na primeira noite, alguns indígenas já dormiram no convés dos navios portugueses. Você imagina que eu nunca vi você, não entendo nada que você fala, e na primeira noite que eu estou com você, eu vou e durmo na sua casa. Você tem uma leve ideia de como que a relação era. A relação nesse momento, então, é uma relação de choque de cultura, mas é uma relação amistosa. E o trabalho, nesse momento, também não era um trabalho forçado. Quem ia até a mata, cortar a tora de pau-brasil, tirar os galhos, carregar, transportar até os navios, era o indígena, num formato chamado escambo, que é troca. Troca de trabalho indígena, cortar o pau-brasil, transportar, levar até o navio, e recebia, em troca, produtos de pouco valor, bugigangas, né? Faquinha, tesourinha, espelhinho, e assim vai. Nesse período, meu velho, nós não tivemos colonização e tivemos exploração do pau-brasil com mão de obra indígena, sem ser mão de obra de trabalho compulsório, através do escambo, beleza? Só que, por que não vai iniciar a colonização? Já comecei a conversar. Não encontraram pedras preciosas, não encontraram metais preciosos, não existia um mercado consumidor, não existia um mercado fornecedor. Enquanto as especiarias, mas tem pau-brasil? Tem pau-brasil, dá lucro de 300% por viagem. As especiarias davam lucro de 6.000% por viagem. Então, os caras vão ficar concentrados muito mais na Ásia do que aqui na América. Porém, 30 anos depois, o que vai acabar acontecendo é de que esses camaradas, o comércio das especiarias não vai mais ser aquela coisa toda. 30 anos depois, vários outros países passam a navegar. Então, além dos espanhóis, você vai ter ingleses, franceses, holandeses, que vão ter que passar pelo mesmo processo, formar as monarquias nacionais, consolidar o Estado moderno, acabar com seus conflitos internos e externos para você começar a navegar. E esses países, eles não vão respeitar o Tratado de Tordesilhas. Se perguntar para você se o Tratado de Tordesilhas já foi respeitado, você vai falar, depende. Porque se foi enquanto navegavam apenas portugueses e espanhóis, o Tratado de Tordesilhas foi respeitado. Agora, depois que outros países passam a navegar, como Inglaterra, Holanda, França, esses países não vão respeitar o tratado. E vão falar o seguinte, ó, não fui convidado, não assinei nada, não ganhei nada, por que eu vou respeitar isso? Como que vocês podem fazer um tratado onde vocês dividem a terra do mundo, as terras do mundo, terras que vocês nem sabem se elas existem ou onde estão entre vocês? Sacou? Tem até um episódio curioso que muitos corsários franceses estavam vindo no Brasil pegar pau-brasil. O rei de Portugal mandou uma carta para o rei da França, pedindo para o rei da França impedir os seus corsários de saquearem pau-brasil aqui, porque o território, pelo Tratado de Tordesilhas, era de Portugal. E aí o rei da França foi e mandou uma carta. A resposta fala o seguinte:
Se o rei de Portugal mostrasse um documento onde Adão e Eva tinha deixado as terras do Novo Mundo inteiro para portugueses e espanhóis, ele respeitaria o pedido do rei. Caso contrário, não. O que vai valer a partir de agora é: quem coloniza é dono. Se existem portugueses efetivamente nessa área, esse território tem uma chance muito maior de ser sul. Agora, se não existe presença sua nesse território, você vai defender e vai falar que ele é seu como? Sacou? Aí todo mundo começa a navegar, todo mundo começa a buscar as especiarias, o preço das especiarias cai, o medo de perder o Brasil para outros povos faz com que Portugal inicie o processo efetivo de colonização a partir de 1530. E ele já vai lá e divide o Brasil em capitanias hereditárias, grandes lotes de terra doados pelo rei de Portugal a um donatário. Beleza? Esse modelo de capitanias hereditárias já tinha sido colocado em prática em outras áreas coloniais portuguesas, principalmente em colônias, em ilhas, na costa africana, e que deram muito certo lá. Por aqui, o negócio não foi bem assim. Eu doava a terra para você, eu sou o rei, eu dou a capitania hereditária para você. Quando você recebia essa capitania hereditária, você recebia dois documentos. Um documento chamado Carta de Doação, documento que transferia a posse da terra, né, que doava a posse da terra a um donatário de forma hereditária. E o foral. Foral sempre será direitos e deveres, em qualquer momento. Um foral de capitanias hereditárias fala quais são seus direitos, quais são seus deveres. Quais são seus direitos? Todos. Explorar minerais, extrair, criar impostos, ser a lei, ser a justiça local. Quais que são os seus deveres? Povoar o lugar, proteger o lugar, pagar o quinto de tudo que você arrecadar aqui dentro para o rei, beleza? Só que, depois de doar essas capitanias hereditárias, dividir em grandes lotes e entregar aos donatários, carta de doação, carta foral, não houve animação para a maioria dos donatários virem para cá para poder fazer o negócio dar certo. Tanto é que, para tentar trazer mais gente para cá, os donatários passaram a doar pedaços das suas capitanias hereditárias. Ah, mas você falou que não pode vender? Eu falei que não pode vender. Doar pode. Então o rei doa uma capitania hereditária para você. Vamos supor que você recebeu a capitania hereditária da Bahia de Todos os Santos. Ou nós que estamos aqui, você recebeu a capitania hereditária do Espírito Santo, beleza? E você, que é o Vasco Fernandes Coutinho, donatário do Espírito Santo, para atrair gente para vir trabalhar com você, você doa terra. Por exemplo, a Ilha de Vitória era uma sesmaria. A Ilha do Boi, a Ilha do Frade eram sesmarias, grandes lotes de terra doados pelo donatário a um colono, que tinha que ser católico, beleza? Então, quando o rei doa um grande pedaço de terra a um donatário, é uma capitania hereditária. Quando o donatário doa um pedaço da sua capitania para outra pessoa, isso é uma sesmaria. E isso deu certo? Também não deu muito certo. Só duas capitanias realmente prosperaram. Pernambuco, pela grande quantidade de investimento em cana-de-açúcar, concentração de capitais holandeses, clima, solo, relevo, tudo favorável. Pernambuco, e em um patamar abaixo, bem abaixo, chega nem perto de Pernambuco, São Vicente. São Vicente, que seria hoje boa parte do que é o estado de São Paulo. Lá a cana-de-açúcar não se desenvolveu tão bem. Ah, porque São Paulo é conhecido como a terra da garoa, então é um lugar mais frio. Cana gosta de lugar com muito calor e com bastante chuva, né? E lá tem até chuva, mas calor não é. Então outras coisas fizeram a capitania de São Vicente se desenvolver. Bandeiras de caça, apresamento, prospecção, sertanismo de contrato, coisas que nós citaremos um pouco mais à frente, beleza? E as demais capitanias não deram certo. Aí você fala por quê? Desinteresse dos donatários, desinteresse de colonos. Quem queria vir para cá, cara? Até 30 anos atrás, de 1500 a 1530, o Brasil era um inferno, né? Era isso que divulgava lá na Europa. Por quê? Porque o Brasil era uma colônia penitenciária. Vinha para cá pederastas, prostitutas, sodomitas, ladrões, assassinos, assaltantes. Então, os primeiros portugueses que efetivamente vêm para ocupar terras no Brasil são da pior estirpe, beleza? E aí, agora, depois de 30 anos, você vai falar que aqui é o paraíso e a gente tem que vir para cá? A maioria da galera não vai querer vir, beleza? E aí? E aí, o governo de Portugal decide, então, criar um sistema administrativo chamado Governo Geral, sede em Salvador. Esse governo geral é o primeiro órgão metropolitano português e ele tinha por função centralizar a administração
e auxiliar o desenvolvimento das capitanias. Como assim auxiliar no desenvolvimento das capitanias? Aquilo que não tinha dado certo, você tinha que resolver. Então, falta de colonos, tinha que trazer colonos, sacou? Ele não está transmitindo nada mesmo. Não, estou só falando, vocês estão me vendo e me ouvindo, pode crer? Aula. E aí, o que vai acontecer? A falta de colonos, tinha que trazer colonos. Falta de investimento, tinha que ter investimento. Falta de estrada, tinha que abrir estrada. Ataques de indígenas, tinha que acabar com os indígenas. E, basicamente, de todas essas coisas que eu falei, a única que os portugueses efetivamente conseguiram fazer, num grau maior, foi eliminar os indígenas agressivos, beleza? Eliminaram, basicamente, quase todos eles, beleza? Esse colono tinha que ter dinheiro e ser religioso? Não, esse colono tem que ser católico, beleza? É claro que dinheiro, para você iniciar alguma coisa, é bom. Mas agora não era necessário. Falar assim, você tem que ter tantos mil réis para poder receber uma capitania hereditária, não para receber uma sesmaria. Não. Basta você ser colono e você ser católico, sacou? Chegando aqui, você vai fazer o quê? Vai abrir uma clareira na mata, vai começar a produzir suas coisas, vai começar a produzir e viver a partir daquilo ali. Não é nada fácil. Não é nada fácil. O governo geral deu certo? Não. Então quer dizer que o primeiro órgão político administrativo do Brasil não deu certo. Não. Assim como a maioria dos órgãos políticos administrativos do Brasil até hoje. A sede do governo geral foi onde? Salvador. É a primeira sede do governo geral, é a primeira capital do Brasil, sacou? Depois vai para o Rio de Janeiro, depois vai para a Bahia. Show de bola? Parte. Então, nós falamos das navegações, do pré-colonial, da administração colonial, o que é a capitania hereditária, o que é uma sesmaria, carta de doação, foral, show de bola. Mas o que vai dar lucro aqui? Aí os portugueses vão implementar um sistema de produção chamado plantation. E o que é plantation? Quando existe latifúndio, monocultura, mercado externo e predomínio de mão de obra escrava, eis uma plantation. Sendo que no Brasil, inicialmente essa mão de obra escrava será indígena e depois ela será substituída pela mão de obra escrava africana. Observa que eu coloquei a palavra predomínio. Aí você fala assim, por que predomínio? Pelo fato de que nas plantations também existe mão de obra livre. Tem um camarada que é mestre açucareiro, tem um camarada que é o feitor, o capataz, o contador, beleza? Então, latifúndio, monocultura, mercado externo e predomínio de mão de obra escrava, eis a plantation. E o primeiro produto foi a cana. Produto que era considerado uma especiaria, de altíssimo valor no mercado europeu, e que no Brasil simplesmente vai se produzir isso em série. Plantation é produzir algo em série, em massa. O Brasil chegou a produzir 95% da cana-de-açúcar consumida no planeta, só para você ter uma leve ideia. A sociedade da cana-de-açúcar era uma sociedade estamental, com pouquíssima mobilidade. Era uma sociedade, meu velho, patriarcal, rural e com produção voltada para o mercado externo, beleza? Você tinha outras atividades econômicas nessa época, como, por exemplo, a pecuária. A pecuária ela vem como uma atividade auxiliar da cana-de-açúcar, junto das lavouras de cana. Aí para poder o gado era força motriz e tração. Como assim força motriz e tração? Era o gado que vai moer os engenhos, girar os engenhos e vai transportar essas mercadorias. A dúvida que a colega colocou aqui, por que o governo geral deu errado? O governo geral fracassou por uma série de motivos, né? A colônia é grande demais. O dinheiro que deveria vir para investir nas capitanias não veio. Os colonos que deveriam vir para povoar as capitanias não vieram. Então, grandiosidade da colônia, falta de investimento, falta de pessoal, corrupção. O governo geral realmente não funcionou, não conseguiu desenvolver as capitanias da forma que seria necessário. Na ocasião da pecuária, voltando lá para a parada, então ela é uma atividade auxiliar, secundária, subsidiária. Só que com o tempo, o número de cabeças de gado começa a crescer. E quando o número de cabeças de gado começa a crescer, fica incompatível viver gado e cana-de-açúcar no mesmo lugar. Aí você fala assim, por quê? Porque o boi vai comer a cana-de-açúcar. Mas é só fazer cerca. Esse só fazer cerca é quase impossível nessa época. Primeiro que arame farpado não existe. Então você vai ter que fazer uma cerca de madeira, que você imagina o trabalho que vai dar, ou fazer uma vala, sem trator, na mão. Imagina o que vai dar. Então o gado era criado livre. O gado era pastoreado. Tinha que alguém sair com gado e ir andando com gado para as pastagens. Tinha um decreto imperial que proibia criação de gado
a menos de 60 léguas de uma lavoura de cana. Então, se tem uma lavoura de cana aqui, só pode ter gado a quase 100 quilômetros de distância. Esse gado vai para o interior do Brasil, interior do Nordeste, pega a região do Rio São Francisco, também chamado de Rio dos Currais, o Velho Chico, desce no Sudeste e chega lá no Sul, onde vai ter condições muito melhores para poder conseguir produzir, meu velho, mais pastagem, um clima mais ameno, maior quantidade de água, e aí sim o gado passa a ser também fonte alimentar, né? Passa a se utilizar o couro, passa a se utilizar a carne, quase sempre no formato de charque, o gado então passa a dar uma explanada maior na economia. A sociedade da pecuária é uma sociedade também rural, também patriarcal, mas ela é móvel. Aí você fala assim, por que ela é móvel? Porque o cara que trabalha tomando conta do gado, ele não pode ser escravo. Porque se for um escravo que vai pastorear o gado, assim que o escravo estiver com o gado mais distante, o escravo foge. Então tem que ser um trabalhador livre. Ele recebe em reses. Ele recebe em boi. Tipo, tiveram 5 crias. A cada 5 crias, uma é sua. E aí, de cada 5, uma é sua, com o tempo você vai juntando a quantidade de cabeças de gado e você pode virar um produtor de gado. Então, é uma sociedade móvel. Outras coisas que vão ser do período do Brasil colônia que vão dar lucratividade. Nós temos ainda, meu camarada, as drogas do sertão, extrativismo vegetal na região amazônica, trabalho feito por indígenas com mão de obra indígena, mas negociado por jesuítas, e, é claro, as entradas e as bandeiras, né, que vão buscar metais preciosos, pedras preciosas, vão acabar descobrindo metais e pedras preciosas, meu velho, dentro do Brasil colonial. E aí tem mais uma dúvida aqui, professor, você vai corrigir a lista? Esse período de ascensão da pecuária é que ano? Pô, não tem um ano que começa a pecuária a aparecer, pode crer? Você tem que imaginar o que acaba acontecendo é que se a cana-de-açúcar vai começar a existir no Brasil a partir de 1530 e o gado vem para poder auxiliar a cana-de-açúcar, no mesmo período em que surge a cana, surge a pecuária. Então, a partir de 1530, 1540, uma data quando chega específica, não. A Maísa está perguntando, professor, você vai corrigir a lista? A lista eu vou deixar para vocês, beleza? Resolverem, todas elas com exercício de 2020. Eu vou disponibilizar para vocês depois no blog a correção desses gabaritos, beleza? Porque tem só os gabaritos, mas eu tenho um gabarito comentado. Eu vou falar o máximo possível de matéria. Show de bola? A Mariana, esse período de extensão aqui, ok? Deixa eu ver aqui, beleza, Maísa, show de bola. A Maísa também é uma, tem algumas dúvidas suas para eu poder retirar também, minha querida Maísa, mas como eu estava te falando, é muita dúvida, beleza? E aí, senhores, continuando então nessa parte econômica, além da cana, eu falei com vocês, da pecuária, drogas do sertão, e você tem ainda o quê? Tabaco, algodão, tudo no formato de plantation. Pessoal, em que momento eles trocam a mão de obra? Como assim? Em que momento troca a mão de obra de quê? Pessoas Marias não deram origem à concentração de terras? Com certeza. Você imagina que se uma pessoa tem uma quantidade de terra do tamanho de Vitória, é muita coisa. Uma capitania hereditária já era muita concentração de terra. Quando divide essa capitania hereditária em Marias, esses lotes de terra também eram grandes. Então, isso vai favorecer a formação de latifúndios no Brasil. Show de bola? Em que momento eles trocam de mão de obra? Se for a respeito da cana-de-açúcar, é logo no começo, sacou? Se for no caso da pecuária, também. Aí você fala assim, mas por quê? Porque da pecuária eu expliquei, não pode ser mão de obra escrava, a não ser que for um lugar, uma charqueada, onde faz o charque. Aí ali é mão de obra escrava. Agora, se você for criar gado, quem trabalha para criar gado é livre. Então a mão de obra é livre desde o começo. No caso da cana-de-açúcar, Alexandre, o que vai acontecer vai ser o quê? Inicialmente a mão de obra utilizada era indígena. Mas nós tivemos alguns problemas. Fugiam em grande quantidade, morriam em grande quantidade, e especialmente não davam lucro para a coroa portuguesa, porque se você quisesse um indígena, ele no mato buscava, beleza? Então se proíbe a escravidão indígena e se implementa a escravidão africana, porque essa sim dava lucratividade à coroa portuguesa, beleza? Você falou porque o governo geral fracassou? Sim.
Já falei, porque o governo geral fracassou. Ele fracassou pelo tamanho da colônia, ele fracassou pela baixa quantidade de funcionários disponíveis, ele fracassou porque ele não teve os recursos necessários para poder fazer as capitanias se desenvolverem, então não trouxe muitos colonos, não trouxe muito dinheiro para poder fazer empréstimo. São vários os motivos que fazem com que o governo geral não dê certo. É simplesmente você apontar que os problemas que as capitanias tinham, o governo geral deveria resolver, mas o governo não resolveu quase nenhum deles. Por isso que ele deu errado. Beleza? Então, acertei, Alexandre, de indígenas para africanos. Ah, sim, eu tive que sair e perdi. Beleza, Lívia, tá? Tranquilidade. E aí, o que vai acontecer? Falamos, então, da parte econômica. Mais coisas sobre essa parte aí, é claro, são as revoltas, né? E nós temos revoltas de dois tipos. Revoltas nativistas, que são aquelas revoltas de caráter local, sem influência externa, sem o desejo de separar do Brasil, como foi a Guerra dos Emboabas, a Revolta de Vila Rica, a Guerra dos Mascates. Essas têm uma chance muito, muito pequena de cair. Na verdade, eu não me lembro de quando caiu uma questão sobre revoltas nativistas. E você tem as revoltas separatistas. Inconfidência Mineira, 1789, Conjuração Baiana, 1798, e a Insurreição Pernambucana, em 1817. Beleza? Essas três são revoltas de caráter emancipacionista, separatista, pretendiam separar o Brasil de Portugal. Todas elas de um caráter republicano e iluminista, beleza? Lembrando que a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana eram movimentos que foram planejados, mas não foram executados, porque foram traídos antes de acontecer. Então, eles ficaram só no mundo das ideias. E já a insurreição pernambucana de 1817, essa aconteceu de fato. Mas, assim como as outras, ela também vai ser massacrada, beleza? Nenhuma delas deu certo de fato ou deu certo de verdade, beleza? E aí, Ronde? E aí, nós chegamos num período em que o Brasil vai ter uma possibilidade maior de crescer quando? Quando a família real vem para cá. Né? Aí é um contexto mais de história geral. Era napoleônica, o Napoleão fez o bloqueio continental e a família real foi obrigada a vir para o Brasil após furar o bloqueio continental imposto pelo Napoleão Bonaparte. Assim que a família real veio para o Brasil, várias coisas vão fazer com que o Brasil tenha um crescimento muito significativo. É, a capital já havia mudado para o Rio de Janeiro por causa da mineração, porque era mais fácil, era mais próximo, né, de você fiscalizar a mineração, era mais fácil de você evitar o contrabando. Aí a corte vai para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, cria uma casa de suplicação, que é um Supremo Tribunal, cria uma Casa da Moeda, Banco do Brasil, Jardim Botânico, Biblioteca Nacional, Ministério de Guerra, Escola Médico-Cirúrgica no Rio de Janeiro, em Salvador, Academia de Belas Artes. Logo depois o Brasil se torna Reino Unido, né? Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. E é um período onde o que vai acabar acontecendo vai ser o quê? Nós vamos ter uma quantidade de crescimento muito significativa. Mas a nossa aula acaba agora, né? 4h20, e aí a gente retorna e eu continuo a partir daí, da família real. Tem um camarada perguntando aqui, Pietro Zorzal. Pessoa, pode falar um pouco sobre a revolta de Beckman? Velho, dá não, velho. Não tem como não. Vai ser o mesmo link? Não, não vai ser o mesmo link, vai ser um link novo. Aí você fala, por quê? Porque senão, quando sair a gravação, fica meia hora de nada. Entendeu? Então, quando vier a próxima aula, vai entrar no link das 16h40, beleza? 16h40. Quanto à revolta de Beckman, velho, a revolta de Beckman ela é longa, cara. É uma revolta que vai estar acontecendo lá no Maranhão, por causa do monopólio da Companhia de Comércio e por causa dos jesuítas que proibiam a escravização indígena, beleza? É uma revolta de caráter local. E como eu te falei, revoltas nativistas de caráter local, chances de cair no Enem é muito pouco. Pode crer? Mas eu aconselho, se você tiver dúvida ou teve uma clara evidência que vai cair essa aí, você pode procurar lá no Darwin 24 horas, que tem uma aulinha só sobre revolta de Beckman, beleza? Pessoal, você vê as revoltas do Pedro Gerencial como um tema forte? Nunca foram, nunca. Em mais de quase 2 décadas de Enem, raríssimas as vezes que cai essa matéria. E isso é a próxima aula, é Império. Pessoal, quais eram as revoltas que você citou? As separatistas, Inconfidência Mineira,
conjuração baiana e insurreição pernambucana. Pode crer? Tranquilidade? Então, vou encerrar essa gravação aqui. Dúvidas específicas para aquele que me perguntou, por exemplo, sobre a revolta de Beckmann, papapá, eu vou deixar o meu telefone com vocês, depois vocês podem me mandar. Valeu, Jefferson? Show de bola? Jefferson Cavalcante Ribeiro. Aí depois a gente troca ideia por fora da aula aqui. Show? Massa? Um beijo. Encerrando essa aula aqui agora. Até daqui a pouco. Tchau. Revolta que não tem influência externa são revoltas nativistas. Beckmann, Coabas, Felipe dos Santos, Vila Rica. Vai mudar o link? Vai mudar o link. Eu vou encerrar aqui e você vai entrar na aula das 16h40. Todo mundo no link novo, beleza? Porque se eu deixar nesse link só, continua gravando. E aí fica quase meia hora de nada. E aí fica triste, né? Não, quem está perguntando aqui, você está perguntando de outro período. E dos farrapos? Isso aí é outro período. Esse aí é o período do Brasil Império. Essa primeira aula de Brasil Colônia. Na segunda aula é Brasil Império. Aí fala de primeiro reinado, regência e segundo reinado. A terceira aula a gente fala sobre república. Show de bola? Tranquilo? Show de bola? Beleza, então. Vamos lá. Adeus.